Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula sobre as revoluções inglesas. No último bloco nós estávamos falando então da divisão que havia dentro da Inglaterra no período anterior à Revolução Puritana. Falei para vocês da Gentry, falei para vocês dos Yeomen e estava falando para vocês também dos Levelers e os Diggers. Os Levelers, quem eram? Que eles estavam, eram dois grupos, os niveladores e os cavadores, que eram dois grupos que estavam muito insatisfeitos. Os Levelers, eles queriam uma igualdade social, já que existia uma desigualdade muito grande dentro da Inglaterra. Você tinha uma burguesia, uma alta burguesia, que era mais enriquecida, você tinha uma burguesia mais mediana, você tinha os nobres, que eram, que, vamos dizer assim, que era a classe dominante, mamava nas tetas do governo, então eles queriam o quê? Só uma igualdade social. Só, eles queriam uma igualdade social. Você tinha também os diggers, que eram chamados também de cavadores, que eles queriam uma reforma agrária. Porque os cavadores, eles estavam ligados à questão da terra e não tinham acesso à terra, porque a terra era muito caro nesse momento dentro da Inglaterra. Era muito caro, era muito difícil, assim, conseguir um pedaço de terra. E os diggers queriam uma reforma agrária porque tinham pessoas que tinham uma quantidade muito grande de terras, eram latifúndios, e outras que não tinham acesso, não conseguiam acesso de forma alguma. Então havia uma divisão muito grande dentro da Inglaterra no período anterior à Revolução. Isso é muito comum acontecer. Se nós citarmos outros momentos históricos, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a gente percebe que antes desses grandes acontecimentos havia uma divisão, vamos dizer assim, social, política muito grande, social, política e econômica muito grande dentro desses países. Então isso é muito comum, uma divisão muito grande dentro da Inglaterra no período anterior à Revolução Puritana. No fim da dinastia dos Tudors, quando Elizabeth I morreu, ela deixou... ela não deixou herdeiros. Lembra que eu falei para vocês? Ela se nomeava, ela acabava se dizendo a rainha virgem. Ela não teve filhos, não deixou herdeiros. O herdeiro mais próximo eram primos e os ingleses não queriam que esses primos assumissem o governo. É aí que vamos dizer assim, colocada no poder da Inglaterra, vamos dizer assim, uma nova dinastia, a dinastia dos Stuart. Cai fora a dinastia dos Tudors, de Henrique VIII, de Elizabeth I, e entra então a dinastia dos Stuart, que na realidade ele tem a sua origem, de certa forma, na Escócia. Na dinastia dos Tudors, deflagraram-se ainda na dinastia dos Tudors, ali no fim da dinastia dos Tudors, deflagraram-se conflitos religiosos, católicos, puritanos e anglicanos. Você tem ali, na dinastia, não era só as diferenças sociais, vamos dizer assim, os embates sociais que aconteciam, as diferenças de pensamentos, você tinha diferenças de pensamentos também religiosos. Você tinha os católicos, que era uma minoria, você tinha os puritanos, que eram ligados ao protestantismo, mais ao calvinismo, e ainda existiam os anglicanos. E esses grupos, eles brigavam entre si. Então vamos colocar uma coisa que é bem importante. Então percebam bem o que eu acabei de falar para vocês. Haviam divergências sociais, haviam divergências políticas e haviam divergências também religiosas, que eu acabei de falar para vocês. Católicos, uma minoria, puritanos eram mais ligados ao calvinismo, eram protestantes, e os anglicanos, a igreja fundada por Henrique VIII ali. Esses grupos se digladiavam, eles brigavam entre eles. Dentro disso que eu falei para vocês, acaba tendo como uma das consequências, qual? A migração de ingleses para a América do Norte, o que nós chamamos hoje, na realidade, de América anglo-saxônica, onde hoje é Canadá e Estados Unidos. América anglo-saxônica. Se você pegar a América do Norte, tem o México ali, o México tem que estar fora, mas o México faz parte da América do Norte. Então vamos falar só de América anglo-saxônica. Então nesse momento, como aqueles que eram mais pobres não tinham acesso à terra, como por vezes ele estava sendo perseguido por causa do seu credo, por causa da religião que ele seguia, muitas dessas pessoas resolveram migrar para a América
que a gente chama hoje de América Anglo-Saxônica, onde hoje é o Canadá e Estados Unidos. Eles migraram, dando origem às 13 colônias, que posteriormente, as 13 colônias americanas que posteriormente vamos dizer, se unir e proclamar a independência, mas isso lá em 1776, né? Então, tudo isso que está acontecendo dentro da Inglaterra, essa divisão social, econômica e até mesmo uma divisão religiosa, acabou resultando em várias consequências. Entre elas, uma colonização maior da América anglo-saxônica, onde hoje é Estados Unidos e Canadá. Pegou? Uma outra coisa aqui, a Carta Magna, 1215. A Carta Magna, ela deu origem ao regime parlamentarista na Inglaterra. Essa Carta Magna, eu voltei no tempo e no espaço, agora a gente está no século XIII. É só para justificar o que vai acontecer posteriormente, tá bom? A Carta Magna, ela foi elaborada em 1215, o rei João Sem Terra foi obrigado a assinar essa carta. Essa carta, na realidade, ela limitava o poder real, porque o João Sem Terra, ele colocava a Inglaterra em várias situações que eram complicadas, e aí os parlamentares pegaram e falaram, isso está afetando a economia do nosso país, está afetando, né, o nosso status, vamos tentar limitar o poder real. É aí que eles fazem a Carta Magna, que ela é o embrião do parlamentarismo inglês. Então, em 1215, na tentativa de limitar o poder real, fizeram com que o rei João Sem Terra, lá em 1215, assinasse então essa Carta Magna que dá origem ao parlamentarismo inglês. Mas essa Carta Magna, na realidade, e posteriormente, ela meio que é esquecida, né, pelos reis que vieram posteriormente a João Sem Terra. O Henrique VIII e a Elizabeth I, mesmo lá na frente, né, já no século XVII, dois reis ali, né, no século XVI e XVII, dois reis ali da dinastia Tudors, eles não estavam nem aí para a força do parlamento, eles não convocavam o parlamento para tomar as grandes decisões. Então a Carta Magna, né, foi elaborada em 1215, ela é o embrião do parlamentarismo inglês, desculpe, é o embrião do parlamentarismo inglês que limitava o poder real, mas ela foi, vamos dizer, instituída, mas posteriormente ela vai ser meio que colocada de lado e vai ser esquecida ali, tudo bem? Aqui você tem, vamos dizer assim, uma foto do que é a Carta Magna. Essa é a Carta Magna assinada pelo rei João Sem Terra, tá bom? Só para título de curiosidade. A dinastia dos Stuart, então, morreu Elizabeth I, vai assumir Carlos I, aliás, vai assumir Jaime I, desculpe, assume Jaime I, da dinastia dos Stuart, da família dos Stuart, tá lá. Apesar da Carta Magna ter como objetivo limitar os poderes reais, o poder se manteve despótico. Como eu falei para vocês, a carta ela entra em validade, né, no governo de João Sem Terra, mas posteriormente ela é esquecida, colocada numa espécie de uma prateleira e é esquecida. Os reis, eles eram despóticos. Ah, professor, mas o que é um rei despótico? Ele é um déspota, um cara que tem os poderes na sua mão. Ele decide aquilo que ele acha correto, certo ou errado. Eu vou citar um exemplo prático para vocês. O Henrique VIII foi um déspota, né, um rei absoluto, com um poder absoluto ali. Citar um exemplo prático, já que a gente falou lá daquela questão da Ana Bolena. O Henrique, isso é mostrado no filme, se não me engano, no filme Elizabeth I. Assista esse filme que vocês vão gostar. O que acontece? O Henrique VIII foi fazer uma viagem pelo interior da Inglaterra, e nessa viagem ele acabou se hospedando numa espécie de uma fazenda. Quando ele se hospedou nessa fazenda, ele acabou, né, se hospedando na fazenda ali, ele conheceu as filhas do dono da fazenda. O dono da fazenda teve o maior prazer, obviamente, em abrigar o rei. Era uma fazenda bonita e tudo mais. Por quê? Porque esse dono da fazenda, ele sabia que abrigando o rei, ele teria vantagens econômicas. O rei poderia lhe presentear com algum tipo de título ou até mesmo vantagens, né, econômicas. O título por si só já era uma vantagem muito forte econômica. E aí, quando o rei se hospedou lá, ele conheceu as filhas
determinado, né, dessa determinada pessoa, né, o dono da fazenda. Ele conheceu as filhas. Entre elas você tinha a Ana Bolena e a irmã da Ana Bolena. Ele, o rei Henrique VIII, era casado, como eu falei para vocês anteriormente, com a Catarina de Aragão. Mas ele conheceu as duas moças, a Ana Bolena, ele não se interessou. Naquele momento, ele não se interessou, porque posteriormente ele vai se interessar e vai até mesmo se casar com ela. É a mãe da Elizabeth I. Mas ele conheceu as duas irmãs, não gostou da Ana Bolena, mas gostou da outra. Ele gostou da outra. Só que a outra irmã era casada. O rei, como ele tem o poder absoluto, o que ele pegou e falou? Eu quero aquela moça. Mas ela é casada, rei, não quero saber. Dá um jeito, eu quero ela. E aí o que acontece? Uma espécie de um secretário do rei chegou para o marido dessa moça, me fugiu o nome dela, tá, pessoal? Por isso que eu não falei. Acho que era Maria. Chegou para essa moça, né, para o marido dessa moça, pegou e falou, ó, a partir de hoje você não pode mais encostar na sua esposa. O rei, ele quer a sua esposa. Então você tem duas opções. Ou você recebe ali um título real, você vai receber uma indenização em dinheiro e aceita essa condição de ceder a sua esposa para o rei, ou você pode se recusar e você será mandado para a prisão. Óbvio que ele, né, querendo... vamos dizer assim, manter a sua vida, ele acabou optando por um título nobre, por dinheiro, né, e a sobrevivência ao invés de ficar aprisionado. Eu falo óbvio, né, mas também você tem, óbvio também que muitas mulheres, não, e o amor, né, e o amor. O cara, na realidade, ele preferiu a vida ao invés, né, daquele, entre aspas, né, do amor ali. Essa esposa dele, então, ela vai ser levada para o Palácio Real, onde ela vai morar no Palácio Real e vai ser uma das concubinas do rei. Então o rei visitava, né, os aposentos dela em determinadas noites, vamos por assim dizer. Ah, mas por que aconteceu isso? Porque ele tinha o poder absoluto, ele faz o que ele quer. Ou você me dá sua esposa, ou eu mando matar você. Entendeu o que era o poder despótico? Quem tem o poder totalmente em suas mãos. Então tá lá. Com a Elizabeth I, inicia-se, né, com a morte da Elizabeth I, inicia-se então a dinastia dos Stuart. Assumiu o trono, então, o Jaime I. Tá bom? Jaime I, ele vai governar ali de 1603 a 1625. Se ele governa de 1603, quando morreu a Elizabeth I, 1602, tá, pessoal? Ela governou até 1602. Como eu falei para vocês, então... houve ali o governo ali dos Tudors, né? Tudor, na realidade, mas Tudors porque você tem, né, o Henrique VIII e Elizabeth I. O Henrique VIII governou durante o século XVI, a Elizabeth I no século XVI e XVII, né, o início do século XVII. Então Jaime I assume e ele invocou o direito divino dos reis. Ele falava, olha, os reis têm o direito divino de governar. Na realidade, se baseando até nos escritos de Jacques Bossuet, que falava que o rei tinha o direito divino de governar, que o rei tem uma ligação transcendental com Deus. Eu tenho o direito divino de governar. E o Jaime I, ele vai governar de uma maneira absolutista, que também vai gerar desagrado na população, e obviamente não só na população, mas também em alguns políticos ingleses, na burguesia inglesa. O rei se uniu aos nobres feudais, aqueles que queriam manter o status, lembra? O Jaime I, ele se une a esses nobres feudais, que queriam continuar ali tendo seu status, ser a classe mais poderosa ali dentro da Inglaterra. O rei se une a esses nobres feudais, ele passou a perseguir os puritanos. Os puritanos, que como eu falei para vocês, em sua maioria, calvinistas, que são na realidade protestantes. Na Inglaterra chamado de puritanos, na França chamados de presbiterianos. O rei pediu o aumento dos impostos como uma negativa do parlamento, ele acabou dissolvendo. O rei chegou, né, o Jaime I chegou e falou, olha, eu quero o aumento dos impostos. E aí o que acabou acontecendo? O parlamento pegou e falou, não vamos permitir que você aumente os impostos, porque você está governando de uma maneira absolutista. O rei então falou, então eu vou fechar o parlamento. Ele pegou e acabou com o parlamento, ele dissolveu
acabou com o parlamento. No outro bloco a gente fala sobre o governo do Carlos I, que é o governo que vai acontecer a Revolução Puritana. Até o próximo bloco.